Shalom, shalom, você que me assiste, Marcos Silva, dando início ao programa 544 da nossa série A Voz de Israel, prosseguindo no estudo do livro do Apocalipse. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo, falando da igreja de Sardes e também da igreja de Filadélfia. Então, se você tem acompanhado, não deve sair daí, porque nós vamos hoje aprofundar mais ainda o assunto que tem mostrado a você o que está por detrás das letras do Apocalipse. O estudo da Bíblia é um estudo que vai além do literal. Então, é preciso entender o que está por detrás das letras. E hoje nós vamos abordar a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia, para que você possa entender qual a mensagem que essas igrejas têm trazido para todos nós que buscamos entender a razão da nossa existência debaixo do sol desse planeta, vivendo segundo a instrução que está nesse livro, que é Sui Generis, que é a Bíblia Sagrada. Então, você é nosso convidado, mais uma vez, diga você, não sai daí, porque dentro de instantes, estamos de volta, uma Voz de Israel, para mim e para você. Mais uma vez, seja bem-vindo a Voz de Israel, Baruch Rabá, Marcos Silva e o programa 544 da Voz de Israel. Hoje, prosseguindo com o estudo do Apocalipse, a parte 5 desse estudo. Nós vamos hoje estudar, como falei na abertura, a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia. No programa passado, nós estudamos a igreja de Tiatira, a igreja de Tiatira, onde você pôde observar o mal da igreja que vem se alastrando desde a história com a igreja de Pérgamo e a igreja de Éfeso. O estudo, a aplicação, o uso das doutrinas idólatras de povo pagão trazido por Jezabel. Isso marcou e tem marcado o povo até hoje. Jezabel, é óbvio que não é apenas a mulher de Acabe, aquela que trouxe a prostituição, a idolatria para Israel. Samaria, que acabou com a destruição daquele povo, sendo todo levado para a primeira diáspora no ano 722 por causa dessa idolatria trazida à baila por Jezabel. Jezabel hoje é um símbolo das igrejas que estão por toda a terra. Toda a comunidade religiosa está cheia de Jezabéis, ou seja, ensinos que não é os ensinos da palavra do Eterno, segundo o que está escrito na palavra como ela realmente é, e se entende como livro de fé e prática das pessoas, porque, como sempre aqui tenho falado a você, nós estamos estudando de Bíblia, estamos falando da Bíblia, não estamos falando de outro livro, estamos falando de Bíblia. Se você que diz que é servo do Deus da Bíblia, não pode andar contrário ao que está escrito na palavra, ainda que ela esteja contaminada por várias infiltrações, incursões de homens que ao longo dos anos, séculos e milênios têm sido colocados, porque papel aceita tudo, mas o propósito é esse do Eterno, justamente, como já tinha dito aqui, para separar o joio do trigo, o que é verdade, o que é engano, mentira de verdade, o ensino de Hassatã, que você sabe que é o ensino do adversário, ou seja, aquele que é e confronta, que afronta o Eterno. É óbvio que o Eterno, se você crê que existe um Deus, que esse Deus é o Deus de Israel, ele não tem inimigo. Quem pode ser inimigo do Todo-Poderoso, daquele que pode todas as coisas? Não existe inimigo, existe um adversário que é naturalmente criado para quê? Como aqui eu tenho falado, levar a mim e a você a entender que ele está nos ensinando o que é verdade, o que é engano, mentira de verdade. O ensino de Hassatã, que você sabe que é o ensino do adversário, ou seja, aquele que é e confronta, que afronta o Eterno. É óbvio que o Eterno, se você crê que existe um Deus, que esse Deus é o Deus de Israel, ele não tem inimigo. Quem pode ser inimigo do Todo-Poderoso, daquele que pode todas as coisas?
Não existe inimigo, existe um adversário que é naturalmente criado para quê? Como aqui eu tenho falado, levar a mim e a você a entender que você tem a opção de escolher. Ele não obriga você a fazer o que você não quer fazer. Ele dá a oportunidade de escolher. Você escolhe, decide ir ou não ir, fazer ou não fazer. Esse é um privilégio que só o ser humano tem, dado pelo Eterno, para que possa voltar ao estágio, ou estado de varão perfeito, ou seja, o homem perfeito como ele assim criou, porque ele, o Criador do céu da terra, de todo esse planeta maravilhoso que você conhece, o cosmos, é perfeito, como perfeito é tudo isso aí. Então, essa é a história. Então, Jezabel representa isso. E Tiatira era assim também. Servia a raça Satã. Quando fala lá que mataria as suas filhas, os seus filhos, está falando que matará essa igreja, essa comunidade do engano. Ele vai eliminar. Não é que o Eterno faz isso. É que, naturalmente, por você enfrentar, confrontar aquilo que você não pode vencer, você está frito. Está lascado, como eu falei no programa passado. Você vai se lascar completamente. Qualquer pessoa que se mete contra aquilo que você não pode vencer, você está morto. Ninguém pode, nada nesse mundo, no céu da terra, pode combater a força do Eterno, que você que é cético ou mesmo ateu, entende como natureza. A natureza é invencível. Se você mexe nela, você vai pagar o preço. E o ser humano tem pago um alto preço por querer ser capaz de enfrentar esse poder. Jamais foi vencido e jamais será vencido. Porque o poder está com Hashem, ou seja, o Criador do céu e da terra, que você pode chamar de qualquer coisa, até de Deus, seu Deus. Algo que está acima de você, porque você não é nada. Eu e você não somos nada, somos apenas instrumento num corpo que vai logo, logo desaparecer, sumir para sempre. E sabemos disso. A beleza Deus nos deu, mas ela é tirada nessa capa que nós temos, né? Externa. Ela vai desaparecer, vai murchar, vai ficar igual a um maracujá de gaveta. Pessoas que pareciam belíssimas aos olhos do que é considerado belo, hoje estão mais horríveis do que assombrações dos filmes de terror e de zumbis. Porque, na verdade, todos nós nascemos mortos, nascemos como zumbis. Temos a oportunidade de nos voltar para a nossa ITC Torvá, que é o o bom para quem nos criou, para quem orienta na palavra, ou deixar-se vencer pelo Tserhará, que é a inclinação para o mal, que é que está em todo mundo. Todos nós temos essas duas inclinações entre nós. Uma para o bem, que é para o bem e para a terra, não para o mundo, para as coisas do mundo. E para o mal, ou sempre para a morte, porque é isso que acontece. Quem tende para o lado do mal, certamente está continuando na prática de transgressões, que a Bíblia chama de pecado, e o resultado disso é a morte. Por isso morremos. Mas temos a oportunidade, até nos dá, de escolher outro lado e ter vida que você não pode imaginar. Não tem como trazer à mente o que realmente significa, porque está muito além da compreensão humana. Mas, como eu disse, no programa de hoje nós vamos estudar a igreja de Sardes e, em seguida, a igreja de Filadélfia, algo rápido sobre esse assunto, que é interessante para mim e para você também, trazendo uma mensagem, porque você vê que todas essas igrejas, que eu acabei de falar para você, quando ele termina de instruir a igreja, ele disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouvido de ouvir, ouça o que o Espírito, com letra maiúscula, está falando, está dizendo às comunidades messiânicas. Veja só, as comunidades messiânicas. Esse livro é destinado para as pessoas que creem no Mashiach Yeshua, no Mashiach, que para muitos ele já veio e estão aguardando a volta dele, que já expliquei que isso não existe, e a maioria dos judeus ortodoxos e desses religiosos esperam a sua vinda. Mas o Mashiach é o fulcro, é o ápice do estudo dessa palavra. Tudo se volta para ele. Então, as comunidades são comunidades messiânicas, não é de outra religião, de outra coisa. Até porque a Bíblia não fala de religião. O Eterno não ensinou, nem trouxe a ninguém religião. Religião é a pior desgraça, a pior óbito que alguém já pode ter imaginado na Terra. E as pessoas, infelizmente, vivem disso. Então, vamos estudar, começando o programa de hoje, a igreja de Sardes. Eu quero começar lendo com você
capítulo 3 do Apocalipse, do verso 1 ao verso 6. Ao anjo da comunidade messiânica em Sardes, escreva: eis a mensagem daquele que tem o sétuplo Espírito de Deus, e as 7 estrelas. Conheço o seu procedimento. Você tem a reputação de estar vivo, mas na verdade está morto. Desperte e fortaleça o que resta antes que isso também morra. Pois considero o seu procedimento incompleto aos olhos do meu Deus. Portanto, lembre-se do que você recebeu e ouviu. Obedeça e abandone o seu pecado. Porque se você não despertar, virei como ladrão. Você não sabe em que momento virei contra você. No entanto, você tem uns poucos aí em Sardes, que não sujaram suas roupas. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor, da mesma forma que ele, será vestido com roupas brancas. Jamais riscarei seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei individualmente diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às comunidades messiânicas. A cidade de Sardes era a antiga capital da Lídia, uma cidade famosa, com fama e rica. Uma cidade que era assim caracterizada mais enfaticamente pelo paganismo, como a maioria das cidades daquela época que estão aqui contidas nessas igrejas do Apocalipse, 7 igrejas, que representam até hoje o que está no mundo, que a maioria das igrejas do mundo hoje, as comunidades são pagãs, porque seguem ao ensino que não é o ensino que está nessa palavra. E mais uma vez vou lembrar, estou falando de Bíblia. Se está fora do que a Bíblia diz, é heresia. Porque o que é herético? Na verdade, o herético é que ele está em desacordo com o que a palavra ensina, como ele realmente é. Não como alguns entendem, porque leem letras e não entendem que letras são colocadas em papel que aceita tudo, e obviamente que a mente humana é capaz de imaginar e criar situações, e cada um que lê essa palavra tem uma instrução, tem uma orientação acerca dela. Então, de repente, as versões da Bíblia, que, para você que não sabe, o Novo Testamento tem mais de 1000 versões desse livro, mais de 1000 versões, é muita coisa. Então cada um escreve o que acha que deve escrever, e as pessoas que não procuram estudar, não buscam o estudo do original, e comem bola envenenada, quer dizer, compra gato por lebre. Então Sardes, essa é a igreja desse tipo, mas o que diferencia essa cidade de Sardes com relação ao paganismo é que ele tinha um paganismo sofisticado. Por quê? Porque você não vê aí o povo que segue o ensinamento do Mashiach Yeshua sendo perseguido, não tem essa perseguição. Há um bom relacionamento entre os cristãos, os messiânicos, com os pagãos e outros religiosos, como por exemplo os judeus radicais, os religiosos extremistas das sinagogas. Não é essa perseguição lá contra eles. Não parece ter isso. Tem essa conotação de ser um paganismo mais sofisticado. Mas não deixa de ser paganismo. E é isso que nós vemos nas igrejas de hoje. Muitas igrejas hoje, como falei, representam Sardes, como as demais igrejas que já falamos. Todas as 7 igrejas estão relacionadas com uma igreja ou milhares de igrejas que está por toda a terra com suas doutrinas semelhantes. Porque Jezabel continua nas igrejas, o ensino dela. E a mulher é Jezabéis, mulher não, seres humanos femininos que estão à frente de comunidades. São Jezabéis ensinando o erro, andando contrário ao Eterno, contra a palavra dele. Então estão imbuídas, estão carregadas do espírito de Rassatã, ou seja, de Satanás, segundo a instrução, a orientação, o que a Igreja Católica assim, romana trouxe à baila para traduzir Rassatã, ou seja, o adversário, como Satanás, o diabo. Porque na verdade a palavra diabo, você sabe, que é aquele que separa. E nada mais separa as pessoas do que a religião. Cada um tem a sua, e dentro da religião, aí o diabo separa mais ainda, porque cada casta, cada seita, elas são divididas. Elas surgiram e têm surgido da fratura, do racha, do que era antes, no início. Quer dizer, havia uma igreja, uma comunidade, e ela foi partida. Saiu um pastor, saiu um padre, e aí vão criando outras seitas também dentro da heresia, que são também heréticas.
Apenas muda só o nome, mas o produto é o mesmo. É isso que você está vendo até hoje, desde aquela época. E você está aí para aprender. Você pode enxergar, bem, amém para você. Se não pode, aí você vai ter que contar com a misericórdia do Eterno, orando, rezando, né, orando, que você esteja nos planos dele. Você está cumprindo uma missão, que muita gente não entende isso, porque Deus permite matadores. Alguém tem que fazer o trabalho sujo ou não tem? Alguém tem que limpar a fossa, é você que vai limpar, né? Então alguém tem que fazer o trabalho duro. Alguém tem que subir no foguete e desvendar o espaço, arriscando a própria vida e deixando a família. Ou não é assim? Tudo na vida tem alguém para fazer. Não pode ser diferente. Isso é naturalidade, faz parte da vida. Dá para entender isso? Então, Sardes é isso. E aí você vê que o Eterno está falando na boca do Mashiach, que é a quem ele enviou para Yohanan, para levar essa mensagem para essa igreja, que pode ser você, pode ser a sua igreja, a sua comunidade onde você está, para que você abra do olho. Você parece estar viva, mas está morta. Tem muita gente aí que, né, até aí umas igrejas que é viva. Viva, eu digo que está morta. Quando eu vejo que tem uma igreja que diz que tem o nome de viva, para mim é uma igreja morta, porque ela é Sardes. Com certeza. Ensino pagão, anticristão, antibíblico, herético, é o ensino de Rassatã, um adversário que se manifestou a primeira vez aqui na Terra, como se tem notícia, lá no livro do Gênesis, o Bereshit, lá no capítulo 8, acredito que sim, quando surgiu Nimrod, o bisneto de Noé, aquele que primeiro homem a bater de frente contra o Eterno, a desafiar Hashem. Esse espírito continua, é o espírito de Caim, na sequência da proliferação desse espírito de multiplicação por Tubal-Caim. Simples assim. Então veja que está falando para essa igreja que parece viva. Tem música, tem dança, tem teatro, tem universidade, tem escola, tem tudo bonito lá. Parece viva. É lotada assim. Parece viva. Então mortos, somos zumbis. Segundo o que está dizendo aí. Eu creio que é dessa forma. Eu creio. Se você crê diferente, vá na sua fé. Mais uma vez eu repito isso. Siga o seu coração. Arrisca aí. Quem sabe você está no plano do Eterno, que nasceu para isso mesmo, para viver do engano, para enganar quem pode ser enganado. É por aí. Não, você está morta. Agora, ele diz uma coisa interessante, porque isso é comum e é o que eu ensino às pessoas. Aprendi e digo, não julgue ninguém, porque você não sabe qual é o trabalho dele ali. A função da pessoa é aquela, você não sabe, segura sua língua antes de falar mal de fulano. Eu falo mal sim, falo. Eu mesmo falo mal, mas dos atos delas, das suas atitudes. O que ela faz é raçatânico. Ele é de raçatã, é satânico. Agora, se a pessoa é Satanás, se ela está trabalhando porque ela é ruim mesmo, o trabalho dela é aquele, eu não vou julgar. Aí ele disse aí, olha, mas eu sei que dentre vocês tem, porém, aqueles que mantêm-se com as suas vestiduras limpas e andarão de branco junto comigo. Vestiduras não é o que se mostra nos filmes aí, falando sobre evangelho, que aparece no céu, cadê todo mundo branquinho, tá aquela branquinha que nunca está osando, só o mais do Senhor. Não, isso não, cara. Não, esqueça isso, isso é uma visão, entendeu? Romântica, lúdica dos cristãos. Roupa branca não é isso. É voltar ao estado de luz. A sua vestidura, a sua alma é limpa, pura. Não há mancha na sua alma, você limpou a alma. Você tornou-se mais alto do que a neve. Com o poder do Espírito, o Ruach HaKodesh, que realmente queima. Não tem aí umas igrejas que queima, né? O queima é isso aí, queimar, porque queima mesmo. E só o fogo purifica. O fogo do Ruach HaKodesh. Você é purificado e passa a andar com vestiduras brancas. Se você volta ao estado da luz branca, da luz perfeita, a luz sem mácula, que é isso que a palavra está dizendo. É que você vai vestir de branco, um pouco costuma andar de branco, né? Final de ano, eita, Réveillon, festa cristã, mais demônios, vai honrar a deusa do mar, jogar oferta.
É isso que as pessoas vão querer, um novo ano, um ano de maravilha, um Mazaltov, né? Assim, um ano feliz para todo mundo, foi ano novo para todo mundo. É isso que as pessoas querem, mas andando contra a palavra. Paganismo, ainda que sofisticado, que é o que acontece nessas igrejas. Essa cidade mesmo, que diz que tem vida, que é viva, são sofisticadas, a maioria, às vezes são assim. Quanto mais sofisticadas as pessoas parecem vivas, estão mortas. E nós vamos ver isso quando estudamos a igreja de Laodiceia, que é essa, terrível. E vamos chegar lá, se até permitir. Mas veja que Sardes é isso. Embora esse povo seja pouco, porque são poucos, não os poucos que falam aí, não é que é assim, 20 pessoas, 100 pessoas, não, são milhares de pessoas, porque nós estamos falando aqui de milhões de almas que está por toda a terra. Então são poucas, mas na verdade são muitas assim que limparam suas vestiduras. Por isso vão andar de branco, vão andar com a alma limpa, vão estar na luz, estão de volta a Atzilut, ao plano da criação perfeita, onde foi gerado Adão Macadimon, o homem perfeito, o varão perfeito. Isso é fantástico. E diz claramente que ele não riscará, porque quem tem o poder de riscar, entendeu? Foi aquele que veio dar testemunho da verdade. Quem? Yeshua Yosef, o Mashiach. Ninguém vai a Hashem, diz a palavra clara, se não for por ele. Se ele não indicar seu nome, escrever lá, você está frito, cara. Para você chegar dentro de Hashem, tem que estar na aprovação dele, tem que seguir o que ele ensinou. Tem que andar segundo ele ensinou. Não porque você levantou a mão e aceitou. Não, você batizou, entrou na água e levantou. Tá, não, criatura é mentira, isso é engano, isso é uma demônica satânica. Ou você purifica o seu espírito, a sua alma, e vai viver para o eterno. Não é de que o povo não gosta de você, lhe odeia, porque muita gente não gosta de você, que você é maluco, que você é um herege, que você é um pagão, porque as pessoas conseguem, isso é fácil, projetar nos outros o que elas são. Isso eu já falei aqui N vezes. Isso está acontecendo. Aí ele encerra dizendo, olha, você que pode ter ouvido de ouvir para entender. Essa é a história. Seu nome não será riscado do livro da vida e você será reconhecido por Yeshua, pelo Mashiach, diante do Criador, de Hashem. Diante de Hashem, o Criador do céu e da terra, e dos seus anjos, ou seja, aqueles que estão. Esses anjos aí representam as almas que fazem parte do mundo de Atzilut, que é réplica padrão do Mashiach, segundo o espírito do primeiro homem criado antes que existisse, Adão Macadimon ou Cadimon, o homem de luz. E para encerrar o programa de hoje, nós vamos estudar agora a carta de Filadélfia. A carta de Filadélfia também é uma coisa muito interessante, e eu vou começar lendo com você, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Ao anjo da igreja de Filadélfia, ou seja, da comunidade messiânica de Filadélfia, escreva: eis a mensagem do Hakodash, o verdadeiro, quer dizer, o santo, o verdadeiro, que possui a chave de Davi, o qual, se abrir algo, ninguém será capaz de fechar, e se fechar alguma coisa, ninguém poderá abrir. Conheço as suas ações ou suas obras. Veja, coloquei dentro de você uma porta aberta, e ninguém poderá fechá-la. Sei que você tem pouca força, mas obedeceu minha mensagem e não me desonrou. Veja o que eu farei com aqueles que são da sinagoga do adversário de Satanás, na sua versão, e que se dizem judeus, mas não são, mas são mentirosos. Farei se prostrarem a seus pés e reconheçam que eu o amei. Pelo fato de você ter obedecido minha mensagem sobre a perseverança, eu também o guardarei do tempo da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve, retenham o que você tem, para que ninguém tire a sua coroa. Farei daquele que vencer uma coluna no templo do meu Deus, e ele nunca o deixará. Também escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, e meu nome novo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às comunidades messiânicas. Que texto fantástico, né? Essa igreja de Filadélfia, uma igreja das igrejas que nós lemos até agora, é a igreja, é a comunidade messiânica que mais se aproxima do eterno. Parece fraca, mas é uma igreja forte, porque persevera. Apesar das perseguições, dos ensinos contrários à palavra,
quem está nessa igreja permanece firme, nessa comunidade. É óbvio que no meio de tanta gente ruim, de tanta gente servindo a Satã, o Eterno não vai perder. Alguém vai servir. É por isso que há essa seleção. Em toda igreja há quem preste. E a maioria não presta, é verdade, mas há quem preste. E isso vai formando essa igreja de Filadélfia. E também tive o privilégio de estar lá. Você pode ver aí as fotos, como também estive lá em todas as igrejas, né? Mostrei agora em Sardes, também em Sardes, também em Sardes, você vê a foto aí. Agora também em Filadélfia, a igreja que é atribuída à comunidade messiânica do apóstolo Yohanan, esse que escreveu esse livro, que é o que mais parece ser verdade, na cidade de hoje. Que também é uma cidade da Lídia, hoje atual Achalery, você vê o nome da cidade aí, Achalery, que foi fundada por Átalo II Filadélfio. Isso por volta do ano 159 a 138 antes da Era Comum, ou seja, era cristã, era de Cristo. Esse Átalo II Filadélfia é que deu o nome da cidade de Filadélfia, que na tradução tem como a cidade, essa comunidade da harmonia, do amor filo, amor de irmão para irmão, o amor próximo, viver numa comunidade realmente com harmonia, nesse sentido de cumprir, de viver a instrução como ela é, a instrução do Eterno. Aqui você vê que quando essa igreja, é óbvio que sempre vai haver adversário contra a verdade. A verdade tem inimigo em todo lugar. As pessoas não gostam da verdade. Então, os próprios irmãos judeus, israelitas, que estavam na cidade de Filadélfia também, aí, nas sinagogas lá, que diziam judeus, mas não eram judeus. Eu já falei a você que essa palavra judeu aí está errada. Aí é que se diziam israelitas, mas não eram israelitas, não é Israel de Deus, mas uma sinagoga de Satã, do inimigo. Por quê? Porque eram pessoas, seres humanos, israelitas, nascidos de mãe judia, veio de Israel, mas não é Israel do Eterno, porque é contra a própria Israel. E isso não ficou restringido àquele tempo, não. Se você imaginar, hoje dentro de Israel, existe os judeus mesmo, ortodoxos mesmo, que é contra o Estado de Israel. Eles queimam o modelo de Israel, não aceitam o Estado de Israel, odeiam os próprios irmãos. É contra a palavra. Eles trabalham contra. Porque é a fé que foi incutida na cabeça deles, uma lavagem cerebral, como se tem em toda a religião. Eles odeiam Israel, eles são contra. Por incrível que pareça, dentro de Jerusalém, Israel, tem esse grupo. Inclusive, eles não andam com a bandeira de Israel, mas sim com a bandeira dos palestinos, que nunca existiu um palestino, que a Palestina é uma coisa criada por Adriano, o imperador Adriano, no ano 135, quando expulsou de vez os últimos nacionalistas israelitas lá, depois da morte de Simão Bar Kokhba, daquela rebelião que houve lá em Israel. Ele expulsou o resto dos judeus para fora de lá e transformou aquilo lá em Síria-Palestina. E criou a Ilha Capitolina em lugar de Jerusalém. Mudou tudo. Poder, né? Caneta. Isso acontece até hoje. Quem tem caneta, tem poder, muda tudo. Muda a lei. Prende quem não pode ser preso, mas ele cria um motivo para prender e solta bandido que tem que estar preso, mas solta. É a caneta. Assim Adriano fez. Mas nunca existiu um palestino, nunca existiu um Estado da Palestina, jamais existirá. Ainda que o mundo ainda queira isso. Mas não vai acontecer. Descanse, não vai acontecer. Não tem, pode bater bumbo, fazer o que você quiser. Pedir o que você for de macumba. Não vai ter Palestina. Porque isso é a palavra, é mentira essa palavra. Então, havia essa confusão também lá contra esse povo da igreja de Filadélfia, como há contra mim, contra você que anda segundo a instrução, que quer andar corretamente dentro das pessoas. Você não gosta de você, não vai gostar de mim também. Por quê? Por que meu programa hoje ninguém assiste mais? Por que o YouTube não divulga mais meus programas? Não aparece mais no meu programa mais no YouTube. A não ser que você acesse o canal, já falei isso aí. Por quê? Porque fala de Israel. Fala de Israel, mas vai se lascar. Quem se mete com Israel vai se lascar completamente. Vai se lascar. Quer morrer, quer se dar uma desgraça na sua vida, na sua família, meta-se com Israel. Meta-se com o israelita. Meta-se com o verdadeiro Israel de Deus. Não essa sinagoga de Satã que está dentro da igreja, dentro do povo judeu, do nosso Israel. O povo que é do Eterno. Mas não é Israel do Eterno.
É nascido em Israel, é de uma judia, mas não é Israel. É a Satã, adversário da palavra. Isso não importa. Qualquer religião que você estiver, e Filadélfia tem igrejas assim no mundo todo, que é tomada de gente, que está dentro lá contra você. Mesmo parecendo que está sendo harmônico com você. Falso. Ah, sim. Mas essa igreja aí realmente é a diferença. E ele fala que essa igreja, o anjo, aqui, o Hakodesh, o santo anjo, que é a palavra do Eterno, através do Mashiach, o servo amado do Eterno, trazendo essa mensagem. Diz que tem a chave de Davi. A chave de Davi. A pessoa que lê um negócio dessa letra, a chave de Davi, a pessoa acha que é uma chave, né? Uma chavezinha, Davi tem uma chave, né? Que chave é essa? A chave de Davi? É engraçado, né? Quem lê letra, abre a porta, fecha a porta, ninguém abre, se abrir, ninguém fecha, que ia chatar com ele. É isso que mesmo, né? Que chave é essa? A chave de Davi. Davi é uma expressão hebraica, o nome dele, Sheva, que é perfeição. Isso se refere ao perfeito, aquele que foi criado na perfeição, o rei dos reis, criado na perfeição, é o primeiro ser criado na perfeição. A chave, que tem a chave do que é certo e do que é errado, ele sabe o que é certo. Ele tem, quando ele abre a porta está aberta, ninguém fecha, porque ele abriu a porta para pessoas que podem entrar. Não é à toa que ele falou, eu sou a porta. Eu sou a porta. Que é a porta? Date, é a porta. É uma porta comum, é o caminho, é a abertura, é o meio pelo qual você pode chegar, se levar dentro de Hashem, de volta ao estado de luz, que a sua vestidura, como foi dito em Charles, seja branca, só, mas pura, limpa. Ele tem essa chave. E se ele abre a porta, você entra. Se ele fecha, ninguém abre. Ninguém. Porque ele tem esse poder. Foi dado a ele esse poder, que vem de Hashem. Ele foi delegado a ele. É isso. É que é rei Davi com a chavinha. Davi, traz a chave aí. Traz a chave para cá, Davi. Não, não é essa chave aí não. É o poder pela perfeição. Entendeu isso aí? Eu sei que você jamais ouviu isso da boca de ninguém, porque quem vai ver isso aí? Quem pode entender isso? Agora, infelizmente, o programa ninguém assiste. E eu sei que está no controle do Eterno, porque se não fosse assim, seria de outro jeito. E tudo bem, eu faço a minha parte. Que 40 pessoas assistam, que não dê like, que não comente, estou nem aí. Eu fiz a minha parte. Que gosta, eu deixo de gostar, esse é o trabalho. Se você tiver afinidade, se há uma sintropia entre mim, entre o que eu ensino e o que você também entende, e você tem vontade, tem amor para divulgar isso para as pessoas que podem ouvir e entender e meditar nisso, faça, senão continue para você mesmo. Seja egoísta e mantenha, eu seja orgulhoso demais para não reconhecer que tem pessoas que sabem coisas que você não sabe. Não é só seu pastor, seu guru, seu profeta, seu rabino, não, que sabe as coisas não. Então essa igreja aí de Filadélfia tinha essas coisas também. Então entendeu o que é a chave de Davi? Ele continua. A verdade é que mais cedo ou mais tarde, essas pessoas que me odeiam, eu odeio quem segue a palavra como ela realmente é, ela vai se prostrar, reconhecendo isso, reconhecendo, porque é assim que tem que ser. A palavra está dizendo, eu não estou inventando, que Yeshua, pelo Hashem, pelo Eterno, me ama. Por isso, reconhecendo que eu amo, ele me ama, porque ele disse, eu amo os que me amam. E amar eterno é andar segundo a instrução dele, é viver a instrução do Eterno, não que de rabino, de guru, de profeta, de religioso do inferno, não. Não de Satã, mas a palavra como ele é. Se você é adversário, você não pode ensinar a ninguém a verdade. Você é mentiroso, é enganador, igual a Satã, que é pai da mentira. E inventa as coisas. E promete nos livrar da provação que vai estar vindo e vai vir sobre toda a terra. E eu posso falar disso. O Eterno tem me dado de guardar todo Israel, porque ele é um Shomei Israel. O Shomei Israel quer dizer o guarda de Israel, que guarda de verdade, protege todo mundo. Pode vir o que vier, pode vir a praga que for, não vai me atingir e nem você que obedece a ele. É só ver a história de cada um, veja a história de cada um e veja o que está acontecendo com as pessoas. E fará de mim e de você que obedece uma coluna no templo do Criador. Uma coluna, você faz parte, você é um pilar, você é uma pessoa, é um ser, dentro da hierarquia do Eterno,
alguém que realmente merece destaque, é destacado. Você é uma coluna forte, você segura, você está fazendo o que é certo, você realmente dá vigor, força àquela comunidade, que é a comunidade do Eterno. E vai escrever o nome e o nome da cidade do Criador, que ele chama de meu Deus, que é Jerusalém, que desce do céu, o novo nome seu e o nome dele, do Mashiach. Aí ele termina dizendo que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo às comunidades messiânicas. Como assim falei, todas as igrejas, todas as comunidades que seguem o Mashiach, essa sim é a igreja messiânica. Se você não segue o Mashiach, você segue a outro Deus, ou um outro nome, você não pertence a essa igreja, você não está de acordo com essa palavra, então você está andando em heresia. E terminando o programa de hoje, mais uma vez, vamos agradecer ao Eterno por esse privilégio, porque, como sempre digo, é de bom alvitre. Toda Rabá Adonai Elohim Melech. Muito obrigado, nosso Deus do universo. Adonai Elion, El Shaddai, Avinu Malakeinu, Mishma Shammai. O nosso Pai Celestial, o Criador do céu e da terra, o Deus Altíssimo, aquele que nos sustenta. Elion, El Shaddai, quer dizer, os Altíssimos, aquele que nos sustenta. Toda Rabá. E você que assistiu o programa, mais uma vez, nosso Toda Rabá, muito obrigado por sua presença conosco. Que você e sua família, como de sempre, receba no nosso coração e da palavra e do Eterno a sua Mechalon, que é a paz que vem dele. Uma chavoatura, uma semana de bênção para todos vocês. E você que comigo é ovelha da casa da perdida e foi achado, certamente está lembrando e vamos guardar o Shabbat que estamos avexando. Assim sendo, mais uma vez, Leitraot, quer dizer, até logo e alabai, tchau, até o próximo programa. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.